Fernanda Ari. Flávio Bolsonaro disse que o Brasil é a solução para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos não dependam mais da China em terras raras. Governistas chamam o senador de traidor da pátria. Fernanda. Isso mesmo, Amadeu. Essa fala aí do senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, nesse evento que aconteceu nos Estados Unidos, chamou bastante atenção e repercutiu muito aqui no Brasil. Isso porque, na fala, Flávio Bolsonaro fala que os Estados Unidos podem ter as terras raras relacionadas ao Brasil, o que diminuiria a dependência do país americano em relação à China, que atualmente é o maior produtor de terras raras, né? É o local onde tem mais terras raras, que é um grupo de 17 compostos importantes para a produção de eletro e eletrônicos e também para a produção de energia eólica. E aí a China está em primeiro lugar na produção dessas terras raras e o Brasil está em segundo. Nesse discurso, Flávio disse que o Brasil seria a solução para que os Estados Unidos não dependessem mais da China. Vamos ouvir a fala do senador Flávio Bolsonaro. Is going to be the battleground where the future of the hemisphere will be fought, because Brazil is America's solution to break independence on China for critical minerals, especially rare earth elements. A gente tem aí, né, essa fala que acabou repercutindo negativamente e alguns integrantes do governo e também esquerdistas acabaram repercutindo nas redes sociais. Um dos que se pronunciou foi o deputado federal Lindbergh Faria. Ele chamou o senador de traidor da pátria e também de vendilhão do Trump. A gente tem aí o texto dele na rede social X, é um texto grande, mas basicamente ele fala que o Flávio Bolsonaro tenta atrair a pátria e tenta vender aos Estados Unidos os recursos naturais do Brasil. Quem também se pronunciou foi a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Na sua fala, ela disse que Flávio Bolsonaro e os seus aliados tentam vender o patrimônio brasileiro, nem conseguem disfarçar que o seu projeto é entregar o país aos interesses estrangeiros. Essas foram as falas aí de aliados do presidente Lula. Isso acabou repercutindo negativamente, até porque, Amadeu, a questão das terras raras vem repercutindo aqui no Congresso Nacional. Por causa dessa exploração, o governo tem feito de tudo para manter a soberania nacional e também evitar essa exploração de forma indevida. E nessa fala, Flávio Bolsonaro, segundo muitos políticos aqui do Congresso Nacional, deixa claro que vai deixar, sim, as terras raras e todos os recursos naturais do Brasil à disposição dos Estados Unidos, caso seja eleito. Alessio. Olha, Amadeu, o Flávio Bolsonaro ele age pior do que um corno manso, né? Por quê? Não. Vamos explicar. O corno manso, ele aceita a traição e continua. O Flávio, muito pelo contrário, ele além de aceitar a traição, porque o Donald Trump segurou na mão ali do ex-presidente Bolsonaro naquele processo e depois soltou totalmente e agarrou ali firmemente na mão do presidente Lula logo depois. E aí, pelo contrário, ele faz reforçar, olha, mesmo você me traindo, mas eu vou entregar tudo que o meu país tem, vou entregar as terras raras que você tanto precisa, tudo que você precisar a gente vai entregar. E assim, Amadeu, além de ser tão vexatório uma posição como essa de um presidenciável, de alguém que se coloca como alguém que deve ser ali um presidente da República, ou que quer ser, na verdade, um presidente da República, isso mostra para a população brasileira, nesse momento em que está sendo feita essa análise muito clara, novamente, dentro de uma polarização entre apenas duas candidaturas com potencial de disputar, de fato, a eleição, de que quem deve ser o nome escolhido. Porque entre essas duas opções, quando você tem alguém que diz que não vai entregar de graça todo o nosso material, que é tão caro, que é tão importante para o mundo todo, não só para os Estados Unidos, e do outro lado você tem alguém que está dizendo, olha, se eu for presidente, vai tudo, vai da forma que está, vai do jeito que você quiser. Isso no solo deles, Amadeu, entregando lá na casa deles, dizendo que vai sim entregar o nosso material. Uma fala entreguista. Completamente. É patriótica, Alessio? Ou Eliezer? Não, é preciso se valorizar um pouco mais. Se há uma pretensão, uma ideia de defesa de uma parceria comercial nesse sentido, tudo bem. Os dois países podem e devem conversar. Agora, o Brasil não pode se render nessa tratativa. O Brasil tem que entrar grande, tem que entrar sabendo que tem algo de alto interesse dos Estados Unidos,
tem que entrar não como uma parte submissa, mas como um parceiro à altura, que tem o que oferecer e justamente também precisa lucrar para o seu povo, e não simplesmente ceder para o capricho de alguns as nossas riquezas naturais. O Brasil tem que fazer como ele sempre fez a vida toda, olhar do ponto de vista econômico e comercial os nossos interesses. Essa fala só olha para o interesse americano, como se ele fosse um senador dos Estados Unidos e o presidente dele fosse o Trump. Não é. Ele foi eleito pelo povo do Rio de Janeiro para nos representar. O Brasil tem que conversar com a China, com a Índia, com a Rússia, com a Inglaterra, com a França, com os Estados Unidos, com o Canadá, com todo mundo sobre terras raras e ver quais são as melhores propostas para nós, olhando para nós, não é para os outros. Vamos lá agora para manchete 3 da Fernanda. Doutora Nájila, o que traz aí a Fernanda no seu destaque de número 3 nesse programa? Olha aí, doutor Ari. STF vai definir em 8... Não, desculpa. Não é essa, é a